Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na videira, eu não temerei não. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Levanta a mão. Dá um pouquinho mais de volume para mim, por favor. Eu tenho uma reclamação muito forte para fazer contra vocês aqui. Que frio é esse, gente? Aqui não é frio? Isso aqui é o que então? Que é isso? A minha própria percepção, né? Bom sinal que você está aprendendo, então. Eu estou acostumado com 40 graus no Rio de Janeiro, pô. Saí de lá, estava acho que 32, uma coisa assim. Eu quero dizer para vocês que eu sou contra esse frio, entendeu? Está errado. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Pois é. Não, na verdade é o seguinte, meu pai é do Paraná, aqui de Cambé, né? Mas eu nasci em São Paulo, me criei em São Paulo, depois fui para o Rio de Janeiro, fui para Belo Horizonte, que é quente também para arrebentar. Aí eu não estou muito acostumado. Se bem que eu já peguei 1 grau abaixo de... Rapaz, agora minha voz parece que eu estou dentro de um baú, assim, num barril. Já peguei 1 grau abaixo de zero, mas tá bom. Vamos esperar o homem acertar o som ali. Ontem, depois da aula aqui, várias pessoas, vários de vocês me procuraram para fazer perguntas. Agora de manhã já 2 vieram me procurar para fazer pergunta a respeito do que foi falado ontem. Então eu achei uma de 2 coisas: ou eu falei pouco e ficou dúvida, ou eu falei muito e gerei dúvida, né? Então não sei qual das 2 coisas aconteceu. Se vocês quiserem, a gente reservar uns minutinhos agora para tirar alguma dúvida que tenha ficado ontem, alguma questão que vocês... Porque ontem, na verdade, a gente não teve uma sessão de perguntas assim, acentuada. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Vai acabar as dúvidas? Então é o seguinte, então no intervalo ninguém venha me perguntar nada, porque eu não vou responder, hein? E aí? Oi? Pode ser. Bom, a expiação consta de um preço que nós temos que pagar por causa do nosso pecado. Começa lá na criação, quando Deus criou o homem e a mulher. A melhor parte do que Deus criou foi a mulher, vocês sabem disso. Embora, como eu disse ontem, tem gente que não gosta, não sei por como que o cara não gosta, mas tem quem não gosta, né? Então, eu espero que não tenha aqui ninguém que não goste. Se tiver, depois vem falar comigo aqui, eu preciso acertar algumas coisas com você, entendeu?
Então, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem livre, preparou todo o ambiente, o paraíso estava lá, tinha todos tudo o que era necessário para o homem viver, sobreviver, se alimentar, ter saúde, enfim, ser feliz. Deus preparou tudo, deu até uma mulher para ele, era uma mulher linda, maravilhosa, tudo que o homem pudesse querer estava lá. Só que havia, dentro do plano de Deus, do decreto de Deus, havia uma prova pela qual o homem tinha que passar. Quem sabe qual é essa prova? Oi? Não, mas qual era a prova? Para ele não pecar, para ele obedecer, o que ele tinha que fazer ou deixar de fazer? Não entendi, como é que é? Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus disse para Adão, presta atenção, Deus não disse para Adão e Eva, Deus disse para Adão. A responsabilidade, o cabeça federal da espécie era Adão, não era Eva. Eva foi tirada de Adão. Rapaz, o som está muito ruim, então... obrigado, tá providenciando. Então, a responsabilidade por obedecer aquele mandamento era de Adão. Tanto é que quem conhece o relato bíblico, tinha lá aquela árvore que era bonita, agradável aos olhos, ela devia ter um perfume especial. Por exemplo, às vezes você chega num pomar, você sente aquele cheiro de uma determinada fruta, aquilo dá vontade de você pegar a fruta e comer. Então tinha essa atração toda. E Eva, a gente não sabe quanto tempo demorou desde a criação até a queda. Pode ter sido um dia, pode ter sido uma semana. Um dia não é não, porque diz que Deus ia toda a viração da tarde lá. Então deve ser no mínimo 2 dias, ou 3, ou uma semana, ou um mês, um ano. A gente não sabe quanto tempo foi. Mas foi tempo suficiente para Eva olhar aquela árvore. Primeiro ela olhou de longe, porque ela sabia que não podia comer daquele fruto. Ela e o marido sabiam, né, que não podia comer do fruto. E ela olhava assim, de longe. Aí ela foi se aproximando. O pecado é assim, viu, gente? Primeiro você olha ele de longe, você é santo, você ora, jejua e repreende em nome de Jesus e tal. Mas depois você se aproxima 1 metro, continua orando, jejuando, repreendendo em nome de Jesus, mas aí você se aproxima mais 1 metro, daqui a pouco você já está encostadinho. Se eu te repreendo em nome de Jesus, eu te repreendo em nome de... Entendeu? Então é assim que funciona. Então o segredo não é repreender em nome de Jesus, o segredo é não chegar perto do negócio. Entendeu? Porque o cara peca repreendendo. Eu conheci um casal lá em São Paulo. Eles eram um casal de jovens, eles eram da juventude da igreja, lá em São Paulo, no bairro de Santa Cecília. Eles eram muito santos, consagrados, jovens de Deus. E aí eles começaram a namorar, mas eles eram de Deus, eles oravam, eles abriam a Bíblia juntos e tal. Aí um dia falaram assim: vamos na igreja para a gente orar. Um dia que não tinha culto, acho que era uma sexta-feira à noite, não sei. Aí foram para a igreja, aí chegaram aqui na frente, se ajoelharam aqui assim, começaram a orar. E estão orando. Aí, não sei quem que tomou a iniciativa, pegaram na mão e começaram a orar de mão dada. E eles transaram ali mesmo, debaixo do púlpito. Depois de uma determinada hora, a oração ficou tão fervorosa, porque às vezes a gente começa a orar de mão dada, depois abraça e começa a fungar e não sei o que, e pronto. Então o segredo do pecado
não é você repreender em nome de Jesus, não. O segredo do pecado é você não ir até onde ele pode se manifestar, tá bom? Então, quem é solteiro aqui, levanta a mão. Não tem muito, né? Ó, os solteiros, quando você começar a namorar, não escutei nenhum aleluia, nenhum glória, nada. Gente, eu sou anglicano, mas eu tolero bem essas coisas de pentecostais, né? Entendeu? Se quiser dar um glória aí, pode dar. Então, vamos começar de novo. Quem é solteiro aí? Quando vocês começarem a namorar, aleluia, oh glória, oh, ah. Então é o seguinte, eu já fui jovem também, jovem crente, e eu também já tive essa sensação de onipotência que vocês têm. Não, eu posso namorar, eu posso beijar à vontade, que não tem problema não, entendeu? Meu filho, o negócio é bom. É bom, você não vai conseguir ficar sem. Então, é melhor você ficar longe. Então, eu aqui, ó, eu tenho um filho, 19 anos. Ele nunca namorou. Mas quando ele começar a namorar, ele vai namorar comigo presente. Ué. E se ele disser, porque meu filho é ousado. Ele foi ensinado que ele pode expressar as opiniões dele, que ele é livre para argumentar o que ele quiser. Lá em casa é uma luta, porque todo mundo lá é bom de papo. E quando ele disser assim, pai, você não confia em mim, mesmo tendo me dado a educação que você me deu, eu vou dizer para ele, filho, eu não confio em você. Porque a natureza humana que ele tem, ele herdou de mim, eu sei como é que é a natureza que ele tem. Se eu não soubesse, eu ia confiar nele, mas eu sei quem eu sou e eu passei esse troço para ele. Então ele vai namorar, primeiro que ele vai ter que namorar com uma menina linda. Quando eu era solteiro, eu falava para minha mãe, se a senhora me encontrar agarrado com mulher feia, separa que é briga. Então é como disse o Vinícius de Moraes, né? As feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Então, mulher feia, Deus me livre, nem pensado. Já pensou ter na família um trambolho daquele, todo dia ter que, ô minha norinha querida, a mulher ainda vem me beijar, ô sogrão, tal, não dá, né? Então, primeiro tem que ser bonito, segundo, tem que ser rica. Pô, eu caí na besteira de casar com uma mulher pobre, eu sou pobre até hoje. Se eu tivesse casado com uma mulher rica, estava montado, né? Terceiro, tem que ser, no mínimo, doutora em alguma coisa aí. Por isso que eu já fiquei, o apóstolo não está aqui, né? Já fiquei de olho na Milena por isso, né? Está fazendo medicina e tal, meu filho está fazendo farmácia, vai dar tudo certo, né? Entendeu? E o que é fundamental, se ela tiver essas 3 características, ser uma mulher de Deus. Aí eu vou aprovar, mas mesmo assim, ela vai ficar aqui e eu aqui. Se vocês tiverem que dar a mão, vai ser escondido de mim aqui, ó. Mas como eu tenho o dom da revelação, tira a mão daí. Entendeu? Então é o seguinte, Eva chegou lá na árvore, foi enganada, seduzida pela serpente que incorporou Satanás, e aí ela pegou o fruto e fez o quê? Depois que ela comeu, ela fez o quê? Levou o fruto para Adão e Adão comeu. Quando Eva comeu o fruto, o pecado não entrou na humanidade. Quando Adão comeu o fruto, o pecado entrou na humanidade e alcançou Eva. Ou seja, se Adão tivesse recusado comer o fruto,
Eva teria sido redimida em Adão, porque ele era o responsável por manter a humanidade santa na presença de Deus. Assim como Cristo também teve o oferecimento de Satanás para pecar, não pecou, e nós, a esposa do Cordeiro, somos redimidos em Cristo. E aí, por causa da falta de entendimento disso, que não foi a mulher que pecou, mas foi o homem que pecou, e Eva pecou em Adão, como todos nós pecamos em Adão, a mulher ao longo dos séculos vem sendo discriminada, escravizada, desvalorizada. No meio cristão, inclusive, principalmente o meio mais fundamentalista, a mulher é vista como um perigo, como uma coisa que a gente tem que se afastar, e que a mulher é tentação e tal. Não é nada disso. Mulher é criação de Deus, uma coisa maravilhosa, foi feita para complementar o homem sem a mulher é meio homem, ou meio besta, como vocês queiram, mas o homem sem mulher não vale nada, a não ser que Deus dê um dom especial para alguém ser celibatário, aí é outra conversa. Mas se não for um dom de Deus, o homem precisa da mulher como a mulher precisa do homem. O plano de Deus é esse, né? Então, por causa disso, a mulher vem sendo discriminada, por falta de compreensão dessa doutrina. Mas aí, olha só a analogia que Deus fez na história. Eva pegou o fruto e deu para Adão, e Adão pecou. Então Eva conduziu o pecado para a humanidade, e a humanidade em Adão pecou. Tempos depois, uma menina chamada Maria, virgem, santa, pura, uma menina de Deus, da tribo de Davi, consagrada ao Senhor, ela recebeu uma fecundação sobrenatural, porque ela não teve conjunção carnal, ela foi fecundada pelo Espírito Santo. O útero dela, aquele óvulo que foi fecundado, foi o Espírito Santo que produziu, não foi um espermatozoide humano, mas foi uma ação sobrenatural, e o próprio Deus entrou no útero de Maria. E assim como Eva conduziu o fruto do pecado para a humanidade, Maria conduziu o fruto da salvação para a humanidade. O que saiu de Eva levou ao pecado de Adão, o que saiu de Maria levou à redenção da humanidade. Então, nesse ato, Deus inclusive redimiu, não a mulher em si, porque a mulher em si foi redimida em Cristo, assim como ela caiu em Adão, mas redimiu a imagem da mulher. Do mesmo modo como uma mulher trouxe o pecado, uma mulher trouxe a salvação. Então não tem por que discriminar a mulher. Por isso que depois Paulo escreveu que em Cristo não há homem nem mulher. Está escrito lá, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. E a igreja tem aceitado com muita facilidade que não haja diferença entre escravo e livre, que não haja diferença entre judeu e grego, mas tem tido muita dificuldade para aceitar que não haja diferença entre homem e mulher. Então, por exemplo, a mulher não pode ser ordenada ao ministério pastoral em muitos lugares, porque ela é mulher. A única razão é essa, porque ela é mulher. Se ela fosse homem, podia ser uma bagaceira qualquer, podia ser pastor. Mulher não pode. Ela é formada, ela é capacitada, ela é dotada de dons espirituais, é de Deus, é espiritual, mas ela é mulher. Então, é como se fosse uma mancha. Então, é importante a gente entender isso, que no tempo cristão, na vigência da graça através de Cristo, homens e mulheres são exatamente iguais em dignidade. Nós temos diferenças biológicas, diferenças espirituais, diferenças psicológicas. Por exemplo, você encontra um monte de mulher, aparece uma barata, faz uma gritaria e tal. O homem olha a barata, pronto, ninguém fala. Como é que é?
Não, mas o homem que tem medo de barata é meio fêmea. Homem que tem medo de barata, eu começo a desconfiar da masculinidade dele. Vem com essa conversa não. O homem tem medo de barata. Então precisamos ter uma conversa com esses homens. O cara aprender a ser homem, pô. Quem tem medo de barata? Os homens. Quem tem medo de barata aqui? Levanta a mão. Ó, depois nós vamos ter um gabinete pastoral, então, né? Eu levantei a mão aqui, fiquei perguntando quem tinha medo de barata. Eu lembrei de um pastor que pregou uma mensagem, ele sobre o inferno e tal. Ele levantou, quem quer ir para o inferno? Aí levanta a mão. Aí ninguém levantou a mão, e um bêbado estava no culto, olhou para um lado, olhou para o outro, falou: pastor, é o seguinte, já que ninguém quer ir, eu vou junto lá para ajudar o senhor lá. Então, mas eu não preciso de ninguém para ter medo de barata comigo não, porque eu não tenho não. Então nós temos diferenças biológicas, físicas, né? Nós temos diferenças psicológicas, nós temos diferenças obviamente espirituais. O homem é uma coisa, a mulher é outra, mas como nós somos da mesma natureza e nós fomos redimidos em Cristo, ainda que funcionalmente nós sejamos diferentes, ou seja, nós temos funções diferentes, entretanto nós somos iguais em dignidade perante Deus. Não existe nenhuma superioridade de alguém porque é homem, nem inferioridade de alguém porque é mulher. Nós temos que banir essa mentalidade da nossa cabeça. Além disso, nós como sociedade pecadora, como pessoas contaminadas pelo pecado, nós geramos muitos outros preconceitos, muitas outras discriminações. Alguém é discriminado pela cor da sua pele, alguém é discriminado porque não tem determinado título acadêmico. Ontem o pastor que foi me apresentar lá no Superior falou: me dá seu currículo, aí os títulos que você tem. Falou: basta dizer que eu sou bispo anglicano. Não, mas isso seria importante. Pode ser importante para vocês, para mim não é. Eu prefiro ser apresentado como bispo anglicano. Se alguém procurar, for procurar meu currículo Lattes lá na internet, vai achar as coisas que eu tenho lá, mas isso não me faz nem melhor, nem pior, nem mais importante. Isso não quer dizer nada. Se eu não tenho a graça de Deus, qualquer título que eu tenha na parede lá não serve para absolutamente nada. Então nós vamos criando discriminações, porque um é doutor, porque o outro é branco, da raça, como alguém, não sei se foi aqui que alguém falou da raça, não, foi no Superior que alguém falou da raça ariana, que é superior. Não que a pessoa falou que a raça é superior, mas pelo que eu disse, ela disse que eu estava dizendo então que é como se fosse a raça ariana, superior, né? Não é que ela entendeu mal o que eu falei, ela entendeu bem, só que ela fez uma aplicação que não era o que eu estava dizendo, né? E o outro é superior porque é europeu e nós somos sul-americanos, então nós somos inferiores. O sul-americano é inferior porque é chileno, mas eu sou brasileiro. O brasileiro do sul é superior porque eu sou nordestino, sabe essas coisas? Nós vamos gerando esse monte de coisa. Então eu quero dizer para vocês que, dentre outras coisas, quantos são batizados nas águas aqui? Todos, né? Eu imagino. Então, quando nós fomos batizados nas águas, todos nós fomos igualados em Cristo. No batismo não tem nenhuma diferença se é branco, preto, amarelo, mestiço, se é doutor, se é analfabeto, se é nordestino, se é sulista, se é europeu, se é sul-americano. Nada disso. Quando você é batizado, todo mundo passa pelo mesmo batismo, todo mundo fica igual em Cristo. A partir dessa igualdade, Deus então vai acrescentar dons espirituais para o que for útil, como diz o texto, para um fim proveitoso, lá em 1 Coríntios 11, 12, 13, que fala lá dos dons espirituais, né? Então,
aí nós vamos nos distinguir, sei lá, tem trema, tinha trema, distinguir, né? Nós vamos nos diferenciar, para falar diferente, para não ficar, não sei se eu falei certo ou errado, nós vamos nos diferenciar no corpo de Cristo através das nossas funções. Mas a mão não pode dizer para o pé, não tenho necessidade de você. O olho não pode dizer para a boca, não tenho necessidade de você. O ouvido não pode dizer para o nariz, não tenho necessidade de você. Todos são úteis no reino de Deus, no corpo de Cristo, tá? Então, até essa própria doutrina da expiação, ela coloca homem e mulher, e qualquer outro tipo de diferenciação, não de gênero, claro, mas qualquer diferenciação social ou sociológica, melhor dizendo, que possa ter, coloca tudo no mesmo pacote. Todos somos iguais, tanto no pecado quanto na necessidade de salvação, e quando somos salvos, nós somos salvos com a mesma intensidade, com a mesma graça, com o mesmo poder, para o mesmo fim útil que Deus tem para cada um de nós. Então ninguém pode ser discriminado porque é homem ou porque é mulher. E eu, se tiver que dar qualquer preferência, se tiver que discriminar, dou preferência para as mulheres, que eu gosto muito de mulher. Os homens, por favor, fiquem longe de mim. Deu para entender? Então, não há diferença nenhuma. Nós somos iguais em Cristo. Bom, quando o homem pecou, ele feriu a santidade de Deus. Ele feriu a justiça de Deus. Então, um Deus santo e justo precisava receber uma reparação, é um ato judicial. Ele precisava receber uma reparação por aquele agravo que ele tinha recebido, ou que o homem tinha cometido. É como, por exemplo, na lei humana, você está andando com o seu carro e de repente você se distrai e raspa lá, bate no carro de uma pessoa que está lá parada. Então você cometeu um erro, né? Você danificou um bem de uma outra pessoa, então agora ela passa a ter o direito de receber uma reparação, ou seja, você tem que pagar o prejuízo causado para aquela pessoa. Então a expiação trata disso. Houve um dano e esse dano precisa ser reparado. Só que aqui nós temos um pequeno problema. Quando houve o dano do pecado, quando o homem pecou, no mesmo momento em que ele comeu do fruto, ele perdeu uma característica que lhe permitiria fazer, é um paradoxo, né? É uma característica que lhe permitiria fazer reparação, que é a santidade. Ele perdeu a pureza, a inocência. A partir do momento que ele pecou, ele deixou de ser santo, de ser puro, de ser íntegro diante de Deus. Quem conhece alguma coisa do direito sabe que a reparação não pode ser aquém do direito da pessoa e nem além. A reparação do dano tem que ser na mesma intensidade do dano, não pode ser nem superior nem inferior. Então, se eu causei um prejuízo de R$500 para uma pessoa, eu não posso pagar 490, eu tenho que pagar os 500, mas ela também não pode exigir que eu pague 510, eu tenho que pagar os 500, o valor exato. Aí tem as questões de acordo, não sei o que, a pessoa abre mão e tal, isso é outra história, mas a filosofia do direito é essa. Se você cometeu um agravo, se você prejudicou alguém, então a justiça vai determinar o valor exato daquele agravo, e aí você retribuindo, fazendo reparação, ou fazendo um desagravo, se for um aspecto moral, por exemplo, você faz o desagravo e aí você quita a dívida. Então, a partir do momento que o homem comeu o fruto, ele ficou com uma dívida para pagar. E aqui é que entra
uma questão crucial. Existem algumas pessoas que estão endividadas aí, só que a dívida é muito maior do que a capacidade que ela tem de pagar. Então ela não tem como pagar, ela vai morrer e vai deixar essa dívida aí para alguém pagar, porque ela não tem capacidade para pagar. E assim aconteceu com o homem. Primeiro que, sendo criatura, ele não estava no mesmo nível do Criador. Obviamente a criatura é inferior ao Criador. E tendo pecado, ele perdeu a condição de pureza. Então, qualquer obra que ele fizer, ele vai... qualquer coisa que ele fizer vai ser menos do que é devido. Só tem uma coisa, aliás, eu estava falando de discriminar, só tem uma coisa que a gente pode discriminar, é corintiano. Eu estou vendo o escudo do Corinthians aqui, está me tirando até a concentração, um negócio assim. Eu vou ver se eu trouxe a minha camisa do São Paulo para vir amanhã com a camisa do Tricolor. No intervalo eu vou lá ver se eu trouxe a camisa, eu vou pôr a camisa para ter um... Como é que é? Ué. Você é corintiana também? Super. Você é tão bonitinha, gente. Não é? A gente vê assim, pensa que é perfeito, mas tudo... Pastor Bentes. Pastor Bentes. Bom, então olha só, corintiano é pior ainda, mas o ser humano, quando ele pecou, ficou propenso inclusive a ser corintiano. Olha só, ele ficou numa condição inferior, quer dizer, ele já vivia numa condição inferior, mas como ele estava em santidade, ele não tinha dívida para com Deus. A partir do momento que ele pecou, ele contraiu uma dívida que era impagável. O homem não tinha condições de pagar. Aí nós conhecemos a história. Quando ele pecou, essa irmã aqui, eu já falei para ela, quando ela for para o céu, eu quero morar lá numa casa geminada com a dela, assim, do lado dela, que isso aqui eu não posso ficar longe dela não, né? Entendeu? Aqui, vem trazer a aguinha para mim. Ontem ela fritou uma tilápia para mim. Aí de noite antes de dormir, ela preparou um Toddy quente para mim. Obrigado. A senhora é corintiana? São Paulina, tá vendo aqui, ó? Tricolor legítima. Eu não me engano. Quando eu olhei para essa irmã, já senti uma comunhão com ela, já sabia que ela era São Paulina. Amarrado, né? Agora, pior que ser corintiano é ser palmeirense, gente. Não é? Palmeirense é... Uma palmeirense e um corintiano? Obrigado, hein? Tá certo. Cada um tem um dom, né? Então tá bom. Bom, não, isso é bom para exercitar a paciência e tal. É igual, não é? Então. Bom, então é o seguinte, quando o homem pecou, que ele se viu pecador, que ele se conscientizou do pecado, qual foi a primeira providência que ele tomou? Ele foi lá numa parreira, pegou algumas folhas e fez uma roupa para ele, para a mulher, né?
E por isso que quem trabalha com moda tem muitos problemas, porque a primeira profissão que o homem exerceu foi moda. Confecção, ele criou logo uma confecção. E aí Deus apareceu lá no paraíso e encontrou Adão e Eva vestidos com aquela roupa feita de folhas de parreira. Quem disse para você que você estava nu? Por que você está com essa roupa? Ah, porque eu estava nu. Quem disse para você que você estava nu? Você comeu o fruto que eu disse para você não comer? Você teve essa capacidade de fazer a única coisa que você não podia, foi reprovado num item só. Por sua causa, Adão, agora a terra é maldita, ela vai produzir cardos e espinhos para você. Eu disse que você não ia morrer, agora você vai morrer. Pode preparar a cova que você vai descer a cova. Você é pó e ao pó você voltará. E a terra vai ser maldita por sua causa. E do suor do seu trabalho você vai comer o seu pão. Olha só o que você fez, Adão. Ou seja, imediatamente o homem foi sentenciado em função da dívida adquirida. Mas houve também ali uma promessa. Ele virou para a serpente e falou: você, serpente, você vai ser a pior espécie de bicho na terra, você vai comer, vai rastejar. Eu acho até que a serpente tinha perna naquela época, senão Deus não tinha dito isso, né? Uma vez eu vi, não sei se não é, como se diz hoje, fake, não sei se é falso, mas eu vi uma foto que acharam aí num negócio, num sítio arqueológico, de uma cobra mesmo com pata. Não sei se é verdade, mas eu acho que a cobra tinha pata, porque Deus falou: agora você vai rastejar, vai comer o pó da terra. E disse assim: mas da semente da mulher, ou da mulher, eu vou levantar uma semente que vai pisar na sua cabeça, embora você vá morder o calcanhar do descendente da mulher, mas esse descendente vai pisar na sua cabeça. Ou seja, naquele exato momento Deus já começou a providenciar a expiação, ou seja, o pagamento da dívida, a reparação do dano causado para a divindade, a santidade de Deus. E aí ele disse assim: olha, essa roupa que você criou não serve. As coisas, Adão, não são do seu jeito. O que você fez para tentar reparar o seu dano não serve. Eu não aceito isso. E aí ele matou um animal, e com a pele do animal ele fez uma roupa para Adão e Eva e cobriu a nudez de Adão e Eva com a providência que ele, Deus, tinha tomado. Daí vem todo o contexto cristão de que vocês são salvos pela graça, por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, não adianta você ser membro da minha igreja. Aliás, por falar nisso, ontem eu até cometi um erro depois na aula aqui da pastora Tânia. Eu vi que eu cometi um erro, eu preciso corrigir agora, que eu falei que eu estava preparado para receber os dízimos de vocês e tal, mas não é isso não, porque isso, nós vamos ter problema com a justiça. Eu estou preparado para receber as prebendas, entendeu? Então quero corrigir, que é para não ter nenhum problema judicial. Vocês podem me entregar as prebendas agora no intervalo, entendeu? Então não adianta você ser membro da minha igreja, nem pagar a prebenda para mim. Eu obedeço todos os mandamentos, do primeiro
ao 10º. Então eu sou uma maravilha, eu vou ser salvo porque eu obedeço todos os mandamentos. Sinto muito, você obedece todos os mandamentos, ou pensa que obedece, e não será salvo pela obediência aos mandamentos. Porque quem obedece os mandamentos é um ser contaminado pelo pecado. A obediência não anula a sua condição pecaminosa, ou seja, a dívida não é paga, e Deus, que é santo e justo, está como um credor exigindo uma satisfação pelo agravo que ele recebeu. Deus não pode ser Deus se ele não for justo, e ele não será justo se ele não cobrar em toda a sua plenitude a dívida que foi contraída pela humanidade. É simples assim. Não é que Deus pode dizer, não, eu não quero receber, deixa para lá, vamos esquecer disso, vamos começar de novo. Se Deus fizer isso, ele não está exercendo a sua justiça, ele está deixando de ser Deus. Então ele é obrigado, não é que é obrigado, é uma força de expressão, porque eu não tenho outra palavra melhor para dizer, mas Deus então é obrigado, por força da sua própria natureza, da sua condição divina, a receber reparação pelo agravo, pelo dano que foi feito contra ele. Então lá no Éden, ele já agiu de maneira metafórica. Ele tirou a roupa de parreira e colocou a pele de animal, mostrando que tinha que haver uma substituição daquela providência humana para uma providência divina. Então, outra coisa que os crentes dizem que é coisa de católicos, você já sabe o que é ser católico? Quem sabe o que é ser católico? Alguém já falou para vocês o que é ser católico? O que é ser católico? Mas universal é o que exatamente? O que faz um cara universal? Ele crê e pratica o que todas as igrejas de todos os tempos, em todos os lugares, creem e praticam. É isso? Então, outra coisa que os crentes, que não é o caso de vocês, né? Os crentes 333 dizem, é que esse negócio de sacrifício vicário, negócio de vicário, de vigário, não sei o que, isso é coisa de católico. E eu tenho uma boa notícia para dar, é coisa de católico mesmo, porque só quem crê no sacrifício vicário de Cristo é que pode ser salvo. Vigário ou vicarius em latim significa substituto. Então a expiação requereu e requer um sacrifício substituto, um sacrifício vicário, alguém que paga a dívida no lugar do outro. Eu uma vez tinha uma dívida num banco. Eu era pastor em São Paulo, aí eu pedi um empréstimo e tinha que pagar esse empréstimo dentro de 3 meses. Aí quando chegou a data de pagar o empréstimo, eu fui no banco para pagar o empréstimo. Aí apresentei a minha identidade, lá o CPF, né, para ele puxar lá, para ver o valor que eu tinha que pagar, para eu pagar. Aí quando ela puxou lá, não tem nenhum débito no seu nome. Não, mas eu estou devendo, eu peguei um dinheiro, tem 3 meses, assim, a data é hoje. Não tem nem hoje, nem ontem, nem para o mês que vem, não tem débito no seu nome. Falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu subi no acho que 3º, 4º andar para ir na sala da diretoria, porque eu era amigo do diretor daquele banco lá, era um banco pequeno, né? E eu falei para a secretária, fala que o pastor Moreno está aí, quer falar com ele. Aí eu entrei, ô pastor, tudo bem e tal? Falei, irmão, estou com um problema aqui com o seu banco. Qual o problema? Aqui, venceu aqui o empréstimo que eu fiz, eu vim pagar
e a menina me falou que não tem débito no meu nome. Aí ele deu uma risadinha e falou: não, já veio uma pessoa que pagou no seu lugar. Ou seja, ele que pagou, claro, né? Não, teve uma pessoa que pagou no seu lugar. Eu falei: é mesmo? É, uma pessoa que gosta de você, deu uma oferta e tal, está tudo certo. Ou seja, ele foi o meu vigário. Eu que tinha dívida, eu que devia para o banco, mas ele foi lá e pagou no meu lugar. Como ele pagou, eu fiquei livre da dívida. O banco não pode mais me cobrar. Pode acontecer o que for, o banco não tem nada mais a ver comigo, porque o meu nome que estava lá devendo agora não está mais devendo, porque alguém foi lá e pagou. Então é o seguinte: se você praticar uma boa religião, se for membro, a melhor igreja que tem no Brasil é a Igreja Anglicana Caminho da Vida, lá no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Não tem igreja melhor do que essa lá no Rio de Janeiro. Então, não, mas é o Caminho da Vida, lá no Rio de Janeiro, em Campo Grande. Se você for membro do Caminho da Vida lá no Rio de Janeiro, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, você vai estar numa boa igreja, vai ter um bom pastor, vai ouvir boas pregações, vai fazer bons estudos bíblicos, vai ser abraçado, você vai ser até convidado para ir jantar na minha casa, que as pessoas ficam impressionadas: nossa, o pastor leva a gente para comer na casa dele e tal, nunca vi isso. As pessoas sentam lá, comem à vontade, depois eu tiro uma oferta no culto, mas eles comem e ficam naquela alegria toda porque comeram na casa do pastor. Mas isso aí não vai salvar ninguém. Então você é membro de uma igreja metodista de onde? Mandaguari. Quando no Mandaguari, manda o quê? Então, igreja metodista de Mandaguari. Aí, fiel, dizimista, envolvido no ministério, quando tem oração vai orar, quando tem jejum vai jejuar, quando tem consagração vai se consagrar, quando tem evangelismo vai evangelizar, participa dos cultos, é envolvido, tem uma campanha para comprar algum equipamento, você é o primeiro a chegar com dinheiro, com oferta, você é uma bênção de pessoa, e todo mundo te aplaude, e você merece os aplausos, porque você é um cara, aqueles firme. Essa santidade, tirando a questão do Corinthians, que isso estraga qualquer um, mas essa santidade não vai produzir salvação para você. Esse é o X da questão. Jesus disse: as meretrizes e os publicanos entrarão antes de vocês no reino de Deus. E ele estava dizendo isso, não era para qualquer cabeça de bagre, não, ele estava falando para os fariseus. Hoje nós temos o termo fariseu como um termo pejorativo, como um sinônimo de hipocrisia, de falsidade, de arrogância e tal, Mas os fariseus eram o episcopado do judaísmo. Era só diretoria, era só gente da mais alta qualidade, eram homens que viviam 24 horas por dia na prática da sua religião, eram pessoas que eram modelo para os outros judeus, eles eram o suprassumo da religiosidade, eram os administradores do templo junto com os saduceus, eram gente da mais alta qualidade. E Jesus disse: com toda essa religiosidade, com toda essa prática, com toda essa dedicação, com toda essa erudição que vocês têm, as prostitutas e os publicanos vão entrar antes de vocês no reino de Deus. Porque ele estava dizendo que toda aquela religiosidade, sem que o sacrifício vicário de Cristo fosse aplicado neles, não tinha valor nenhum. E quando uma prostituta se converte, ela é transformada porque ela reconhece o valor do sacrifício de Cristo, então ela entra no reino de Deus sem ter praticado nada daquilo que os fariseus praticaram. Não sei se vocês sabem, no céu vai ter muitas surpresas. Uma delas
vai ser eu estar lá. Eu falo, caramba, não é que eu vim mesmo já? Entendeu? Mas eu sou calvinista, eu sou predestinado, comigo não tem erro, eu vou mesmo, né? Os metodistas é que tem, né? Aquela, tem que se esforçar e tal. O calvinista vai, né? Corintiano eu já não sei, aí já tenho as minhas dúvidas. São Paulino eu sei que vai, né? Vocês viram, a mulher é uma bênção, São Paulina, pô, entendeu? Não tem erro. Ué, você é São Paulina também? O Santista dá para tolerar, tem o Pelé, Neymar, né? Aí, bom, Adão e Eva foram expulsos do Éden, geraram filhos e filhas. Não me pergunte, por favor, com quem Caim casou, porque isso é pergunta de crente meio besta. Se quiser ler alguma coisa sobre isso, é só acessar meu blog lá na internet, e eu tenho lá um texto sobre isso. Eu não quero falar com quem Caim casou, por favor. Então, gerou filhos e filhas. Dentre esses filhos e filhas, Caim e Abel, e posteriormente, depois da morte de Abel, Sete. E Caim, já manifestando o fruto do pecado, matou Abel. Então Deus substituiu Abel por Sete. A descendência passou por Noé. Olha, eu vou destruir toda a humanidade, separa só a sua família de você, eu vou levantar uma humanidade nova. Aí destruiu toda a humanidade, ficou Noé, mas a semente do pecado estava com ele. Olha o que deu, nós estamos aqui, né? Então, Deus foi fazendo algumas alianças, porque Ele tinha que cumprir o plano dele de redenção. Durante milhares de anos, Deus esteve como credor, cobrando a dívida que a humanidade tinha com Ele. E o ser humano constantemente tentando pagar essa dívida com a sua vida religiosa. Quem estuda antropologia cultural, vai descobrir que em todas as sociedades, as mais primitivas, em qualquer época que a história já consegue detectar a presença do ser humano na Terra, em todas as sociedades o ser humano é religioso. Ele tem uma noção da divindade e ele tem uma prática religiosa. E toda religião tem como princípio fundamental agradar a divindade, fazer alguma coisa no sentido de agradar a divindade. O ser humano tem uma noção atávica, né? Uma noção incrustada dentro dele de que ele tem uma dívida para com a divindade. E ele então, através da prática religiosa, de orações, jejuns e ritos de purificação, sacrifícios de animais, sacrifícios de pessoas mesmo e tal, de várias maneiras, o ser humano tenta aplacar a ira divina. Os adeptos aí, os ateus, né, adeptos da teoria da evolução e tal, eles contam uma história que a religião surgiu porque o homem primitivo nas cavernas, quando via o relâmpago, quando escutava um trovão, não sabia explicar como de repente um raio punha fogo na selva, eles não sabiam de onde tinha visto, então que eles criaram que isso aí deveria ser um ser superior, não sei o quê, mas isso é mentira. A história verdadeira está aqui na Bíblia. Deus criou a humanidade, criou o homem e a mulher, o homem e a mulher pecaram e gerou tudo isso. E com o passar dos anos, essa história foi desaparecendo da mente humana e Deus precisou depois revelar isso através das Escrituras. E sempre a humanidade pratica uma religião
e faz os seus sacrifícios, faz as suas oferendas e continua se sentindo endividado, justamente porque falta a santidade necessária, ou seja, o pagamento tem que ser no mesmo nível, e o pagamento humano sempre está abaixo do nível. O homem nunca consegue chegar, com toda a sua prática religiosa, ele nunca consegue chegar no mesmo nível, ele está sempre devendo. Nove e 5, que horas que é o intervalo? 9h30, então vamos mais para frente. Então tá. Aí Deus então foi fazendo essa linhagem, porque ele tinha que preparar o descendente da mulher, que ele prometeu lá no paraíso. E aí de Noé surgiu uma nova humanidade. Dentro dessa nova humanidade, uma hora Deus lá encontrou Abraão. E aí em Abraão ele começou, ele abriu assim para a humanidade crescer e se espalhar, e agora ele fechou em Abraão e disse: de Abraão eu vou gerar um povo sacerdotal. Interessante que ele não criou esse povo de Melquisedeque. Abraão encontrou Melquisedeque, pagou o dízimo para Melquisedeque, mas não criou de Melquisedeque, porque Melquisedeque era um tipo de Cristo lá, sacerdote do Deus Altíssimo. Então Melquisedeque representava a divindade, Abraão é que representava a humanidade. E aí de Abraão nasceram Ismael e Isaque, mas Ismael era o filho da escrava. A promessa foi feita para o filho de Sara, então Isaque era o filho da promessa. Então Ismael foi descartado e Isaque teve teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Aí eu gostaria que você lesse Romanos capítulo 8. Eu vou ler um texto bíblico, porque crente gosta de ler a Bíblia, né? Aí se eu der uma aula sem ler pelo menos um texto bíblico, vocês vão dizer que eu sou, né, incrédulo e tal. Na verdade é capítulo 9, tá? Romanos capítulo 9, vamos ler do 8 em diante. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú.
Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Tá. Então nós chegamos agora em Isaac. A Isaac teve 2 filhos, um chamado Esaú e o outro chamado Jacó, que depois teve o nome mudado para Israel. Esaú e Jacó eram gêmeos. Do João mesmo, onde tem a oração sacerdotal. Aí, aquele que veio porque Deus amou o mundo, diz assim: Senhor, Pai, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por estes, porque são teus. Então aqui nós temos um problema. Ou a Bíblia tem um erro, uma contradição, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo e Jesus veio pelo mundo, porque Deus amou o mundo. Aí, estando no mundo, por quem ele veio para morrer, ele diz: eu não rogo pelo mundo, mas por estes, porque são teus. Ele separou uma parte do mundo e disse: eu rogo só por este, não rogo pelo mundo. Ou há uma contradição na Bíblia, porque Deus ama o mundo, mas Cristo não orou pelo mundo, e Deus amou, o Pai amou o mundo, mas o Filho não se interessou pelo mundo, tem uma contradição. Ou então a palavra mundo tem significado diferente, e todos também. Então, quem crê... Não, peraí, só quem crê é que é salvo. Mas só crê aquele que Deus dá a vontade de crer. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Deus dá a fé. Se Deus não dá a fé, a pessoa não tem fé para crer. Ora, se ela recebeu a fé como dom, ela não decidiu nada. Foi Deus que deu a fé para ela crer. Espera aí que tem uma outra... Espera, só um minutinho que tem alguém... Questão do evangelismo, esses dias eu estava assistindo umas tribos indígenas na Amazônia que não tem contato com pessoa alguma. Da tua questão da predestinação, se nessa tribo indígena tiver um predestinado, então eu não for lá e não falar, e daí ele vai ser salvo? Boa pergunta. O meio ordinário de salvação é a pregação do Evangelho. Mas como todo mundo sabe, toda regra tem exceção. Existem os meios extraordinários para Deus salvar. Deus não é obrigado a salvar só quem ouve a pregação, porque esse é o meio ordinário que ele determinou. Leiam aquele livro, acho que foi aqui que eu indiquei, O Fator Melquisedeque. Vocês vão ver povos que nunca ouviram falar nada de Jesus, eles não tinham a menor ideia nem de Jesus, nem do judaísmo, e a graça de Deus estava se manifestando lá com salvação. Agora, quando a pessoa chegar no momento de entrar no céu, porque vai ter um momento em que Cristo vai voltar, e aí nós vamos receber o corpo de glória para poder subir. Nesse momento todos se apresentarão perante o tribunal de Cristo. Fala aí, gente, com a boca bem grande. Todos vão se apresentar perante o tribunal de... Então o que estiver faltando para essa pessoa, dessa tribo que nunca ouviu falar de Jesus, para completar o necessário para ela se salvar, ali, quando ela vir Cristo cara a cara, aquilo vai ser completado nela e ela vai entrar. Pode dar? Então tá. Então assim, pastor, respeitando seu ponto de vista, mas o senhor com a sua loira geraram um filho, ele tem 19 anos. Tá. Qual a tranquilidade do seu coração em gerar um filho sem ter a certeza, por exemplo, que ele é um predestinado? Se ele for predestinado a ir para o inferno, e também complementando a pergunta, uma criança que não tem discernimento do pecado,
ela também está predestinada a ir para o inferno se ela morrer antes de ter discernimento? Boas perguntas. O meu filho, quando nasceu, já nasceu salvo e predestinado. 1 Coríntios capítulo 7, vamos ver, deixa eu pegar lá o texto para saber exatamente o texto. 1 Coríntios capítulo 7, tá. O que você acha o texto lá? Pessoal, eu vou fazer duas pequenas intervenções, uma agora e outra no final. Mas e não voltar mais, né? Mas então a primeira, eu só queria chamar a sua atenção para o seguinte, e depois a outra pode até contrariar essa que eu vou fazer agora, né? Mas dizer para vocês que a nossa intenção e o nosso espírito deve ser de ouvir. Eu fiz seminário, eu me formei num seminário presbiteriano, e a linha presbiteriana, toda ela é calvinista, que crê na predestinação, e pior ainda, crê na dupla predestinação, que alguém já falou aí. Um está determinado que vai para o céu, outro já está determinado que vai para o inferno. Eu não consigo entender muito isso, mas é isso que eu aprendi no seminário. Mas uma coisa, o Bispo Moreno, você está de parabéns. Ele tem uma maneira muito sábia de colocar toda a posição dele, todo o conhecimento dele nessa área. Eu nunca ouvi ninguém falar o que ele está falando aqui com tanta segurança, com tanta precisão, com liberdade, sem brigar, sem... Não, isso é muito bom para nós, porque se você nunca se tornar um calvinista, acreditando na predestinação, mas você vai saber o que todos eles pensam, e você vai ouvir os outros que vão falar também o que você já pensa, e você vai ter o direito de definir, né? Então eu queria pedir, para a gente aproveitar bem ele, porque só tem mais esta aula conosco, que a gente deixasse ele falar, ele dá a aula dele, até terminar, não ficar interrompendo não, que vocês ficar brigando aqui, nem você, tá vendo? Então, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 13, versículo 12. Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então, quando uma criança nasce de um pai, ou o pai ou a mãe, pelo menos um dos dois, cristão, ele já é declarado pela palavra de Deus santo. Essa expressão santo significa que essa criança faz parte do pacto que Deus tem com o seu povo. Então, quando meu filho nasceu, ele, como eu e a minha mulher éramos membros da igreja, salvos e partes do pacto com Deus, ele já nasceu salvo. Esse é o que a Bíblia diz, ele já nasceu santo. Santo significa que ele já foi separado para Deus. Não tem mais como ele se perder. Eu abençoarei até 1000 gerações daqueles que me amam, e farei justiça até a 3ª e 4ª geração sobre aqueles que me aborrecem. Tá certo? Essa é a primeira pergunta da irmã lá. Então, no meu modo de entender, admito que possa estar errado, e se qualquer um de vocês como quando Martinho Lutero permaneceu diante da dieta de Worms, na Alemanha, disseram para ele, isso aqui é seu, esses escritos são seus? Ele falou, são. Você renuncia a isso que você escreveu? Ele falou, vocês me dão um prazo de 24 horas? Damos. Aí ele foi para casa, lá por onde ele estava hospedado,
leu de novo, orou e tal, confirmou todo o pensamento dele. No dia seguinte ele se apresentou diante da dieta novamente e disseram assim: então, você renuncia ao que você escreveu? Dentre as coisas que ele disse, ele fez um sermão, ele começou a falar em latim, disseram para ele falar em alemão, porque os opositores não queriam que todos entendessem, a língua lá aliás, ele falou em alemão e queriam que ele falasse em latim, porque nem todos sabiam falar latim lá na Alemanha. Então ele falou: não, eu vou falar em alemão, porque é a língua do meu povo, eu quero que todos entendam o que eu estou dizendo. E dentre as coisas que ele disse, ele concluiu dizendo: eu só posso me retratar se eu for convencido pelas Escrituras Sagradas. Caso vocês não me convençam pelas Escrituras Sagradas, eu não vou agir contra a minha consciência, porque é muito perigoso que alguém se levante contra a sua própria consciência. Então, assim como Martinho Lutero, eu estou aberto para qualquer um de vocês, em qualquer lugar do mundo e em qualquer tempo, a abrir as Escrituras Sagradas e mostrar para mim que eu estou errado por causa disso, e me mostrar, não argumentos bobos que eu tenho ouvido por aí, pega um texto fora do contexto, um versículo isolado, e outra coisa, tem coisa que você me apresenta em português que não está escrito do jeito que está no original grego. Então traga o Novo Testamento grego para mim, mostra a palavra no grego, não a tradução que foi não adulterada de propósito, mas que a tradução ficou meio falha. Me mostra no grego, no original, como é que está escrito, aí eu vou começar a dizer: realmente você tem razão, eu mudo de opinião. Caso contrário, é assim que eu creio e eu acho que eu estou certo e vocês estão errados. Conclusão. Bom, mas então é o seguinte, aí terminando de responder a pergunta da irmã lá. E uma criança, pobrezinha, tão inocente, que morre sem nunca ouvir falar, dizer: será que essa criança vai para o inferno? Vai para o inferno e vai de cabeça para baixo, se ela não for filha de um cristão. Por exemplo, a minha igreja batiza criança. Então qualquer membro da minha igreja, ou qualquer família cristã que pedir para batizar a sua criança, eu vou lá na pia batismal, jogo a água na cabeça da criança e batizo aquela criança em nome de Jesus. Ela está consagrada para o Senhor. Acabou, não tem o que dizer. Mas aí tem um casal espírita que mora do lado da minha casa, e esse casal tem um filho, e vem: bispo, eu queria batizar o meu filho. Eu não batizo, porque os espíritas, os que não são cristãos, não estão debaixo do pacto. Se não estão debaixo do pacto, eles não têm o direito de receber o sinal do pacto, que é o batismo, a circuncisão do coração. Já existente, porque nasceu de dois crentes, pelo que o senhor falou, já nasceu santo, já está lá tudo bem, mas o senhor está reproduzindo a Bíblia. Tem lá o alvo, lá a bateria. Ele precisa passar por todo o processo, como qualquer outro. Se no meio do caminho que veio alguém e tal, ele se desviar desse caminho, o alvo seria perdido, pelo que o senhor está falando. Bem conjugado o verbo. Seria perdido se houvesse possibilidade dele se desviar do propósito de Deus. Jó 42:1 diz assim: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Se Deus determinou que aquela pessoa será salva, não há nada no céu e na terra que possa impedir o propósito de Deus de se cumprir naquela pessoa. É o propósito de Deus. Aqui ninguém é salvo porque é bom, ninguém é salvo porque pratica boas obras, ninguém é salvo porque é bonitinho, ninguém é salvo porque é corintiano, ninguém é salvo porque é anglicano. Aliás, eu vou até ensinar um corinho para vocês cantarem. Quem sabe nós vamos ter um culto aqui domingo, a gente já pode cantar. É assim, ó: nosso Deus é anglicano, não é batista nem presbiteriano. Então vamos cantar.
Não é porque alguém é anglicano, é batista, é presbiteriano, não sei de onde, ou porque é bonito, ou porque é bem intencionado. Não é por isso que alguém é salvo. Nós só somos salvos por causa do propósito de Deus. Ele determinou soberanamente, na sua santa sabedoria, que tais e tais pessoas seriam salvas. E por isso nós somos salvos. Tá. Todos vocês contra um. Deixa eu agora para contra dois agora. Tem um livro maravilhoso, vocês devem comprar, O Véu Rasgado. O Véu Rasgado. Eu não lembro qual a editora, nem o autor. É a história de uma muçulmana, num país muçulmano, onde não tinha pregador, não tinha crente, não tinha Bíblia. Aí a gente vê o que é o propósito de Deus, a predestinação. A mãe morreu no parto. O pai a leva para Meca com 15 anos para ela ser curada. Para lá, Maomé curá-la. O pai morre na volta. E ela, naquele desespero de alma, ela ora a quem? A Alá. E pede para morrer, para ir para o paraíso onde estão o pai e a mãe. Sabe quem que aparece para ela numa teofania? Ele, o Goel, o Redentor, o Salvador. E diz para ela assim: filha, eu sou Jesus, filho de Maria e José. Lá no Alcorão está escrito acerca de mim, lá na Paz Natal. Eu sou o teu Senhor e teu Salvador. Como não tinha nada de referência cristã, Jesus ensinou ela a orar o Pai Nosso. E ela orou o Pai Nosso. E ele desaparece. 3 anos ela só fazia isso, orar o Pai Nosso. 3 anos depois ele aparece de novo numa outra teofania, acompanhado de 12. Não é que eu entendo que sejam os 12 apóstolos. E ele então cura aquela menina, levanta da cadeira de rodas e manda ela pregar o evangelho. Eu só não vou contar toda a história para vocês comprarem um livro. Quando Deus tem um propósito, o pastor Celcino, o apóstolo Celcino já falou aqui, minha mãe era vice-chefe no terreiro de Macumba, gente. Então, com 11 anos, minha mãe me leva para a colega dela, incorporada, para me apresentar, me consagrar no terreiro de Umbanda. Você sabe o que o demônio falou? Antônia, não precisa consagrá-lo porque ele não pertence ao nosso lado, ele está do outro lado. Então, amado, Deus, quando Ele quer salvar alguém, Ele vai salvá-lo. Pode não ter alguém que não seja enviado para aquela terra, é o que está no livro Fator Melquisedeque, mas Deus vai dar um jeito. Ou ele aparece em teofania. Esses dias eu estava em casa. A Bíblia é a Bíblia inspirada. Eu sou ortodoxo fundamentalista. A única diferença na minha vida é que se eu tivesse morrido em 1984, eu ia para o céu um pentecostal xiita arminiano. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu um pentecostal xiita calvinista. Só mudou meu ponto de vista, meu ponto teológico. Feliz é o ladrão da cruz que morreu sem aprender nada de arminianismo e de calvinismo. Né? Então a conversa aqui é teológica. Mas olha, a briga toda está entre a liberdade humana e a soberania de Deus. Tem uma história, não sei se o bispo contou, porque eu não estava aqui antes. A história que mais me fascina é a história de José. Vocês viram o que é o propósito de Deus, a soberania de Deus. E ele não transforma ninguém em robô. José sonha 12 estrelas, 11 estrelas, o sol e a lua se curvando dentro dele. Ele cai na besteira de contar o sonho para os seus irmãos. Os seus irmãos passaram pela Osana, eram bons de hermenêutica. Quando eles contam o sonho, José conta o sonho para os seus irmãos dizem: ah, rapaz, você está dizendo que você vai mandar na gente? E ele não era o primogênito. Aí eles tiveram a liberdade de tomar uma decisão: nós vamos te matar, camarada.
Eles não foram obrigados a tomar, eles eram livres para tomar aquela decisão. Aí chega o mais novo lá e diz: olha, ele é nosso irmão, gente. Se vão matar o nosso irmão, tomaram outra decisão. Não vamos matar. Joga numa cisterna, passa os ismaelitas, aí eles tomam a terceira decisão: vamos vendê-lo. Até ele chegar no Egito, 15 anos de sofrimento. Qual era o propósito de Deus? O mundo ia passar por uma fome, e quem não tivesse comprado comida no Egito, nos bons tempos de José, ia morrer de fome. E se a nação de Israel, o pai Jacó, com os 70 lá, ele não fosse para o Egito, a gente não estaria aqui, porque o Messias não teria nascido. Então, quando José torna-se o segundo homem do Egito, e ele se revela aos seus irmãos que estavam indo lá comprar comida, eles falam assim: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tinha um propósito. Então, como diz Augusto Nicodemos, é só clicar no Google lá, pegar os estudos de Augusto Nicodemos. A liberdade humana e a soberania de Deus são duas linhas paralelas que vão se encontrar lá no infinito. Ninguém é robotizado, mas Deus dirige as nossas vidas. O bispo estava falando aqui, eu falei lá na aula no superior. Quando foi que João Batista tomou a decisão, a liberdade de aceitar Jesus como Salvador? Se ele já no ventre da mãe, no 6º mês, Deus o encheu do Espírito Santo, já nasceu crente, porque o propósito de Deus estava determinado. Eu vou parar, senão me empolgo. Vocês não perceberam, porque vocês não conhecem os meandros dessa doutrina, mas a posição do pastor Bentes é a chamada posição infralapsoriana. A minha é a chamada supralapsoriana. Pra vocês entenderem, significa que eu sou bem mais radical que ele, né? Não precisa nem falar, né? Então, ele é infralapsoriano, segue Sproul e outros. Eu sou supralapsoriano, né? Então eu sou um calvinista bem mais radical. Agora, ele falou uma coisa aí que eu quero destacar, porque é o âmago, o cerne da questão. A questão não é se é predestinado, se não é, quem pode, se o filho do Espírito vai para o céu, não vai, se a criança quando morre. Essa não é a questão. A questão é, que ele citou aí, de quem é a soberania. A soberania é de Deus para salvar quem Ele quer do jeito que Ele quiser, ou a soberania é do homem para decidir se quer ou não quer ser salvo? Essa é a questão. Ora, se a soberania é de Deus, ainda que a gente não consiga entender, eu mesmo não entendo tudo, né? Eu falo assim com essa... não sei se foi aqui que eu falei, acho que foi lá no superior, que tem... lá na minha igreja é assim, ó, eu sou o bispo e o pastor de uma igreja local lá, né? Então na minha igreja assim, tem o jeito errado de fazer as coisas, tem o jeito certo de fazer as coisas e tem o meu jeito. Então esse é o segredo. Então o que eu estou fazendo aqui, na verdade, eu estou fingindo que eu entendo tudo isso, que eu tenho todo o conhecimento. Até o apóstolo Celcino acredita que eu sei mesmo, e está me elogiando, que eu sei, que eu falo com segurança e tal. Eu sei quase nada, talvez 1 milímetro a mais do que vocês na parte calvinista, porque na outra parte, de repente, eu não sei nada do que vocês creem. Só que tem assim, um amigo meu falou outro dia para mim que tem um professor, né? A gente estava falando de dar aula e tal. Ele falou, porque tem professor que sabe muito e ele não sabe transmitir. Então, mesmo sabendo muito, a aula fica ruim. Tem professor que sabe muito e sabe transmitir. Aí a aula fica poderosa. Eu falei, mas tem um terceiro tipo, que é o meu. Tem um professor que não sabe nada, mas sabe enganar. E aí todo mundo acha que ele sabe e tal, e pensa que aprendeu alguma coisa.
Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui, eu estou engambelando vocês, que me convidaram, eu vim da aula, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para justificar a despesa que eles tiveram de me trazer aqui, entendeu? Vim de avião e tal, estou comendo de graça esses dias todos, comendo peixe, comida boa, então eu tenho que fazer de conta que eu estou, né, justificando a despesa que eu estou dando. Mas é o seguinte, a questão, se nós entendemos que Deus é que é soberano, eu vou repetir Jó 42, 1. Bem sei eu que tudo podes, ou seja, está declarando que Deus é todo poderoso, Ele detém todo o poder, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então, se Deus determinou que Ele vai salvar essa galera aqui, ó, não existe absolutamente nada que alguém possa fazer na terra, ou no céu, aqui no mundo físico, ou no mundo espiritual, que impeça Deus de salvar você. Aí você vai dizer, por exemplo, o Paulinho era um amigo meu, evangelista do Brasil para Cristo, até porque eu era do Brasil para Cristo ainda. O Paulinho é um evangelista poderoso, eu acho que nunca ninguém ganhou tanta alma depois do Manuel de Melo no Brasil para Cristo, do que o Paulinho. O cara era fogo puro, onde ele chegava, multidões se convertiam. Aí um dia a mulher do Paulinho chegou lá na igreja, na reunião do nosso presbitério, e eu estava nessa reunião. Aí o pastor presidente falou, nós temos aqui a esposa do evangelista Paulinho, ela tem uma coisa, ela estava toda arregaçada assim e tal. Aí, arregaçada é um termo mineiro, tá, gente? Eu não sei como é que fala aqui no Paraná, mas eu sou meio mineiro, meio paranaense, meio paulista, então vocês estão entendendo. Tá com o olho roxo, a boca inchada, não sei o quê, toda machucada. Aí ela contou que o Paulinho tinha dado um trem na cabeça dele assim, ó, e ele ficou doido lá, deu uma surra nela, saiu de casa, foi pro bar, bebeu, e estava bêbado, caído não sei onde lá. E a partir disso, o Paulinho andou bêbado. Onde você encontrava o Paulinho, ele estava bêbado. Qualquer hora do dia ou da noite, se você fosse na casa dele, ou encontrasse ele na rua, ele estava bêbado. E nós fazíamos um culto ao ar livre, acho que era todo domingo à tarde, se não me engano. Era todo domingo à tarde, a gente saía da igreja de manhã, almoçava, ia para o Museu do Ipiranga, fazia o ar livre e levava o povo para o culto da noite. E o Paulinho, que era um dos pregadores desse culto, junto comigo, ele continuou indo, bêbado. Aí é claro que ele não dava a palavra para ele pregar, mas ele ficava lá, aleluia, glória a Deus, bêbado, igual uma vaca, velho, assim, bêbado mesmo. Aí um dia, bêbado desse modo, o Paulinho caiu e morreu, cheio de cachaça. Aí teve um monte de cascudo no Brasil para Cristo, da minha igreja, meus irmãos amados do Brasil para Cristo, que decretaram a condenação do Paulinho e disseram que o Paulinho foi para o inferno. Eu não consigo dizer que o Paulinho foi para o céu. A única coisa que eu consigo dizer é a seguinte: só Deus sabe para onde foi o Paulinho, porque ninguém pode dizer o que aconteceu quando ele fez assim, ó, nesse último suspiro, o que foi que Deus falou com ele e o que ele falou com Deus. Então eu não me apresso a condenar ninguém, ainda que o cara tenha... Porque, não, mas se Jesus voltar e o cara tiver com a prostituta lá no motel, ele vai para o céu? Se Deus tiver um plano de salvar esse homem, nem o pecado pode separar ele de Deus. Porque o pecado que esse cara... Porque assim, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora, vamos ver se vocês são bons mesmo. Vocês querem ouvir ou não? Ou eu tenho que chamar o apóstolo Celcino aqui? Quando Cristo morreu na cruz e fez a expiação pelos nossos pecados, quantos pecados nossos Ele perdoou? Todos. Bom, aí, para falar das igrejas que batizam só adulto, que o cara crê e é batizado e tal, não vou falar nem dos anglicanos, dos metodistas, dos luteranos, vou falar da Presbiteriana Renovada, esse pessoal pentecostal, esses batistas, esse pessoal que só batiza depois que a pessoa pode decidir. Aí esse sujeito tinha, por exemplo, digamos, como eu, tinha 62 anos de idade. Não parece, né, gente? Estou chutão ainda, não estou? Então, 62 anos de idade. Aí o cara se converte aos 62 anos de idade.
todos os pecados que ele cometeu até agora, quando ele se batizou aqui aos 62 anos de idade, estão perdoados? Sim ou não? Estão. Bom, aí é que começa o conflito, porque quando o cara é batizado, ele não morre na hora e vai para o céu, então ele continua vivendo na carne, e aí começa uma guerra da carne contra o espírito, que até então ele não tinha guerra nenhuma, ele pecava numa boa, se chafurdava no pecado, não tinha problema nenhum, mas agora tem uma oposição, o Espírito Santo habitando dentro dele, ele passa a ter duas naturezas, agora ele é igual ao Cristo. Cristo tinha a natureza divina e assumiu a natureza humana, nós tínhamos a natureza humana e recebemos por doação a natureza divina, então agora nós temos duas naturezas, uma querendo pecar, querendo continuar aquela vida pecaminosa, e a outra querendo se santificar. Mas depois do batismo, o cara vive dos 62, eu vou viver até 120. Então, o cara, dos 62 até os 120 anos, ele continua pecando, ou não? Ou vocês são tudo santinho? Quem, de repente, já não pecou hoje mesmo? Só Deus conhece você debaixo do chuveiro. Só Deus conhece você dentro do seu carro quando não tem ninguém vendo. Só Deus conhece os sites que você visita na internet. Só Deus conhece o que você pensa no seu coração. Fica de pé aqui, minha filha. Como é que é seu nome? Vira de frente para o povo. Qual é o homem saudável que olha para uma mulher bonita dessa e não pensa meia dúzia de coisas? Senta lá, senão nós vamos pecar demais. Vai dizer para mim que não. Não, eu olho para uma mulher bonita é igual eu estar olhando para um macaco. Para mim você vai dizer isso? Eu, quando olho uma mulher bonita, eu tenho que dizer: Senhor, me guarda, porque senão eu vou pecar. Ué, ou não é assim? Outro dia alguém falou: nossa, professor, mas o senhor não podia falar isso. Eu falei: como não podia falar? Não, isso é coisa que a gente guarda para a gente. Como assim? Eu tenho que ser hipócrita? Se vocês querem ser hipócritas, sejam. Jesus perdoou o pecado da hipocrisia também, mas esse pecado eu não quero ter. Ué, quando aparece uma mulher bonita na minha frente, chega até cair a barba. Eu deixei a barba, por isso que é para a barba ficar disfarçada aqui. Ué, é ou não é? Bom, aí, chegando a essa conclusão, que nós somos pecadores, mesmo depois do batismo, aí entra um conflito. Se você pecar e estiver em pecado quando Cristo voltar, então você fica, porque isso é salvação por obras, é por merecimento. Vocês não responderam que Cristo perdoou todos os meus pecados? Então Ele perdoou os que eu cometi até o batismo, e até o meu último suspiro, todos os pecados que eu cometer estão perdoados. Senão eu não tenho segurança de salvação, porque eu sou pecador. Aí alguém diz assim: então beleza, eu vou pecar à vontade. Esse pensamento não é de Deus, porque está escrito que esse Espírito que você recebeu ao se converter ao Senhor, chama você para a santificação. Então, se você tem dentro de você algo que não seja uma vocação para a santificação, eu peço que você entregue sua vida para Jesus agora, para Ele te transformar e você poder ser salvo. Porque você não é salvo, você é só religioso. Se você olha para a Dulce e alimenta todos os pensamentos que a beleza física dela sugerem, então você não é salvo. Porque o que o Espírito Santo que habita em nós requer de nós é a santificação. É simples assim. Então, eu sei que vou pecar. É como cantava Vinícius de Moraes, né? Eu sei que vou pecar, por toda a minha vida eu vou pecar, desesperadamente eu vou pecar. Não é? Ele não canta. Não, ele falava de amor, né? Eu estou confundindo. Eu sei que vou te amar, né? Eu confundi, desculpa. Você vê como é que é o pecado? Ele confunde a gente. Vocês entenderam? Então, eu sei que vou pecar, sei que vou continuar pecando, mas eu não vou pecar
voluntariamente, eu não vou querer o pecado, muito pelo contrário. Faz 40 e tantos anos que eu estou fugindo do pecado, nem sempre eu consigo. Alguns pecados graves, tipo assim, adultério, Deus seja louvado, eu nunca cometi. Eu sou casado há 33 anos com a mesma mulher, nunca traí minha mulher, mas já pensei em trair. Já teve umas 2 ou 3 que passaram pelo meu caminho, gente, que se não fosse a graça de Deus, eu vou te contar, eu teria embarcado. A Leni teria ficado para trás. Mas eu falei, Deus, eu estou com vontade, mas essa vontade é da minha carne, e eu te peço em nome de Jesus, o Senhor tire de mim. Ou mata essa mulher, não deixa ela viva não. Porque eu não queria morrer, claro, né? Mata ela. É dureza, o negócio é sério. Então, quando Deus estabeleceu o propósito de nos salvar, Ele nos salvou do princípio ao fim. O meu pecado agora não vai me tirar da graça. O meu pecado, por mais grave que ele seja, não vai me tirar da salvação. O que não significa que eu vá querer pecar. Mas se acontecer de eu morrer bêbado igual o Paulinho morreu, eu sei que sou salvo. Pode, considerando que você é o cinegrafista, se você não puder, quem vai poder? Então, quando ele falou com Josué, Josué estava aqui, e a terra prometida estava aqui. Esse era o propósito. Herdar a terra, é o final. Os meios de Josué concretizar o propósito de Deus era se esforçar e fazer tudo certinho para poder chegar lá. É igual no navio, vocês têm que comer, se não comer vocês não vão poder se salvar. Mesma coisa. Deus predestina o fim e os meios de se atingir aquele fim. Espera aí. Só um minutinho, atenção. Na verdade é assim, eu vou fazer outra pergunta em cima da dele, mas voltando até a questão do filho lá. Se ele não tivesse, dá na mesma, se ele não tivesse cumprido todas as etapas, não teria chegado, mas aí não fugiu da predestinação lá do... A questão só um minutinho, a questão é que não é possível fugir da predestinação, porque a predestinação é o propósito de Deus que vai se cumprir. E quando você quer servir a Deus, você quer porque Deus promoveu o querer em você. E quando você concretiza esse querer, foi Deus que concretizou essa realidade em você. Não tem como fugir. Nós somos a noiva de Cristo, ou seja, é um casamento. Nós temos que dar a contrapartida, nós temos que fazer a vontade de Deus. O povo de Israel, quando ele saiu do Egito, ele se revoltou, ele se rebelou, ele foi revoltado e nenhum chegou à terra prometida. O propósito de Deus é 2, mas o resto morreu no deserto. Deus queria que todos chegassem, mas eles não deram a contrapartida. Eu creio que por aí nós podemos fechar essa questão de quem é salvo e quem não é. Então vamos fechar. Está fechado. Apóstolo. Muito bom. Um círculo sem fim, né? Mas pessoal, falar mais um pouquinho, quer fechar? Ele encerrou a aula dele. Então, primeiro nós queremos agradecê-lo por
brincar com essa turma de novo. Vocês são maravilhosos. Ah, bom. Essa Tá. Essa pergunta ela tinha feito, eu pedi para ela fazer em público para eu responder. Como é que eu posso saber que eu sou salvo? Como é que eu posso saber que eu sou? Eu estou com medo desse irmão aqui. Esse olhar aqui é meio suspeito, eu estou com medo dele. Esse pessoal do sul, assim, que fala meio cheio de sotaque, é perigoso. Como é que eu posso saber se eu sou salvo? Como é que eu sei que o meu nome está no livro da vida? O cristão sofre de uma experiência, eu que sou psicanalista, conheço muito bem uma doença com a qual eu lidei muitas vezes no consultório, chamada esquizofrenia. É uma doença mental em que ocorre uma cisão na personalidade e uma hora a pessoa é de um jeito, outra hora ela é do outro, outra hora ela é do outro. Ela não é só bipolar, ela é multipolar. E ela tem vários conflitos entre si, ela com ela mesma. E uma hora ela quer uma coisa, outra hora quer outra, ela briga consigo mesma, ela fala consigo mesma. Tanto que na esquizofrenia, um dos sintomas muito acentuados é o diálogo interno, a pessoa falando consigo mesma, tem pessoas que até se esmurrar e tal, né? O cristão sofre de uma experiência parecida com a esquizofrenia. Quando você nasce de novo, você tinha só a inclinação para o pecado, a inclinação carnal. Agora, a natureza divina foi implantada em você. Então você passa a ter um conflito. Paulo disse, quando pela carne, a carne se opõe ao espírito e o espírito se opõe à carne para que vocês não façam o que querem. É o que está escrito lá. Então, quando com a carne você quer pecar, o espírito se levanta e você tem aquela luta para conseguir pecar. Às vezes você consegue, mas é difícil você conseguir pecar. E quando você quer se santificar, a carne se levanta e você tem uma luta para se santificar. Às vezes você consegue, mas é difícil. Então, o crente genuíno vive esse conflito. Se você peca numa boa, sem ter qualquer oposição dentro de você, eu repito, entregue a sua vida para Jesus agora, eu quero orar por você. Se você pratica os exercícios espirituais, oração, jejum, leitura da Bíblia, frequência à igreja, entregar o dízimo, assim, numa boa, você não tem oposição nenhuma, você também está só adestrado religiosamente, você não é convertido, porque todo convertido na hora de entregar o dízimo tem uma luta para entregar. Todo convertido, na hora de dobrar o joelho para orar, ele tem uma luta para orar. Todo convertido, na hora de ler a Bíblia, ele vai ter uma luta para ler a Bíblia. Com o tempo, tipo eu assim, 40 e tantos anos depois, a gente vai aprendendo, vai se fortalecendo. Então hoje eu tenho muito menos dificuldade para entregar o dízimo. Hoje eu tenho muito menos dificuldade para orar. Hoje eu tenho muito menos dificuldade para fazer um jejum e tal. Mas a luta continua. Então a marca... a primeira é essa luta, essa pseudo-esquizofrenia que faz com que você esteja sempre em conflito. Você quer se santificar, a carne luta contra. Você quer pecar, o espírito luta contra, você está sempre em conflito. Esse é o primeiro sinal. Normal, graças a Deus. E o segundo sinal, está escrito na palavra de Deus, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, com o qual nós clamamos, Abba, Pai. Então, esse já é um sintoma assim mais agradável, você ter aquela paz, você entender o Espírito Santo te chamando de filho e levando você a clamar pelo Pai. São as duas maneiras de enxergar. Oh, glória! Meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu.